Fala, seus investidores inveterados, como é que vocês estão? Meu nome é Tiago e esse aqui é o canal Investimento do Zero aos 100 Desculpas. Mas fala aí, filhão, você já investe no mercado de renda variável, no mercado de ações, ou ainda está moscando com seu dinheiro na poupança? Nesse vídeo nós vamos falar sobre o mercado de renda variável sobre ações, mais especificamente. Então, por que investir em ações e como investir em ações? E quais são os critérios que eu uso para fazer a escolha? Dois são os motivos principais para você investir em ação. Eu vou pontuá-los aqui. O primeiro, a capacidade de rentabilidade exponencial, de multiplicação de patrimônio. Diferentemente dos fundos imobiliários, onde você tem pouca variação de preço, as ações você consegue dobrar seu capital às vezes em 1 ou 2 anos, dependendo do momento que você pegar aquele ativo. Isso sem excluir a rentabilidade do dividend yield, que diferente dos fundos imobiliários, tem ações que não pagam todos os meses. Mas mesmo assim, você fazendo a contabilidade dos últimos 12 meses, você vê que tem ações que pagam muito bem, 9, 10, 12, 16% ao ano. E o segundo ponto é que até 20 mil reais, mesmo vendendo com lucro, você é isento de imposto de renda. Lógico que para quem é grande no mercado, esse valor é irrelevante. Mas se a pessoa não tem tanto capital investido, 20 mil reais e livre de imposto de renda com lucro é muito bom. Esses são os dois principais pontos de por que investir em ações. Aí chega você, filho, e pergunta, sim, e como é que eu faço para comprar uma ação? Como é que eu faço para escolher? Primeiro, se você não tem muita experiência no mercado de renda variável, de ações, você tem que correr dos setores cíclicos. E o que são setores cíclicos? Por exemplo, as que estão ligadas a ciclos de commodities, sejam commodities agrícolas, energéticas, metálicas, ou aquelas que são bastante impactadas por ciclos de taxa de juros. Por exemplo, varejo, construção civil. Essas ações tendem a apanhar mais dependendo do ciclo, seja de taxa de juros ou ciclos de commodities. Então, e quais são os setores que estão sujeitos a esses ciclos? Lógico, todo o mercado ele está sujeito a ciclos de taxa de juros. Isso aí não tem como fugir. Contudo, há setores que são perenes, que independente da alta ou da baixa da taxa de juros, aqueles serviços sempre vão ser demandados pela população. E quais são esses setores? Setor financeiro, setor bancário, setor de energia, setor de seguro, setor de saneamento. Mas como assim? Você já imaginou um mundo sem um setor financeiro, sem um banco funcionando? A gente não consegue imaginar. O mundo hoje não roda mais sem um banco funcionando. Escolhidos os setores, agora a gente vai para os critérios de avaliação para a escolha das ações. Os principais critérios que eu uso para avaliar uma empresa e fazer a compra é P sobre VP, PL, margem líquida, margem EBITDA, dívida líquida sobre EBITDA e ROI. Lógico, você pode usar qualquer um que você queira, mas esses são os principais que eu uso para escolher empresas para entrar na minha carteira. Você pode usar vários outros, tem vários indicadores, tanto de eficiência como de lucratividade, mas os que eu geralmente uso para escolher uma empresa para minha carteira, além da avaliação daqueles 4 setores, que não tem erro, são esses. Pronto, falado quais são os critérios que eu utilizo para comprar uma ação para entrar na minha carteira, agora eu vou especificar um pouco sobre cada um deles. Calma, filho, não se aperreie não, que eu vou explicar. O primeiro critério que eu uso para avaliar e fazer análise se eu compro ou não aquela ação é o P sobre VP, que assim como eu falei no vídeo de fundos imobiliários, o P sobre VP é o preço sobre o valor patrimonial. Contudo, nas ações, ele não tem uma relevância tão grande quanto nos fundos imobiliários. Por quê? Às vezes você vai ver ações que têm o P sobre VP elevado, 2, 2,5, 3, mas em compensação, ela é uma empresa que é bastante lucrativa, tem a sua dívida controlada e isso aí, no longo prazo, vai se refletir em uma multiplicação do seu capital. Segundo ponto, que é o PL. Aí tu chega e me pergunta, sim, mas o que é PL? Calma, filhinho, que eu vou te explicar. Senta, relaxa e aproveita o vídeo. PL significa preço sobre lucro. O que isso quer dizer? É o tempo que você levaria de lucro da empresa em anos para comprar as ações. Um PL de 5, por exemplo, você necessitaria de 5 anos de lucro para pagar o investimento em ações. Outro fator que eu avalio é a margem líquida. O que é a margem líquida? A margem líquida é um parâmetro para você ver de quanto de lucro você está tendo por cada real gasto, de certa forma. Se uma empresa tem uma margem líquida de 10%, quer dizer que a cada R$ 1 investido, você consegue ter 10 centavos de lucro.
Geralmente, os analistas indicam que você não escolha uma ação com menos de 10% de margem líquida. Ah, posso escolher? Pode, por sua conta e risco. Mas tendo ao menos 10% de margem líquida, isso já é um indício que a empresa é lucrativa. O outro fator que eu analiso é a margem EBITDA. A margem EBITDA tem uma certa semelhança com a margem líquida. A diferença é que a margem EBITDA analisa o lucro no aspecto antes de descontados tributos, juros, amortização, depreciação, mas também tem a ver com a lucratividade da empresa. Só que mais ligado a um lucro operacional, a capacidade da empresa de gerar caixa. O ideal também é você avaliar uma empresa que não tenha menos de 10% de margem EBITDA. Lógico, isso vai depender da empresa que você estiver avaliando, mas os analistas, em consenso, geralmente estabelecem no mínimo isso, 10% de margem EBITDA. Mais um fator que eu analiso é a dívida líquida sobre a EBITDA. Aí tu desespera. Ai meu Deus do céu, é muito indicador, o que é que eu vou fazer? Calma, filhinho, eu vou explicar. E com o tempo, com o estudo, tu vai pegando. Relaxa, aproveita o vídeo. Dívida líquida sobre a EBITDA indica o nível de endividamento da empresa, o quanto do caixa da empresa seria utilizado para pagar a sua dívida. O ideal é que você não escolha empresas com endividamento acima de 3. Tem gente que, para empresas mais consolidadas, prefere até 2, mas até 3, um pouquinho mais de 3, ainda dá para segurar a empresa na carteira. Lógico que vai depender do setor, mas aí também vai depender do seu perfil e da sua avaliação de risco. O último fator que eu analiso é o ROI. Da sigla em inglês, ROI significa Return on Equity. Isso quer dizer o quê? Que é o quanto você tem de retorno sobre o capital líquido aplicado. Por exemplo, você tem R$ 100 aplicados. A cada R$ 100 você vai ter de restituição R$ 10. Isso é um indicador de eficiência da empresa. Analistas dizem, em consenso, que o ideal é nunca você escolher uma empresa com menos de 10% de retorno. Falei e esqueci do principal. Dividend Yield. Falei de P sobre VP, de PL, margem líquida, margem EBITDA, dívida líquida sobre EBITDA, de ROI, mas esqueci do principal, que é o faz-me rir, aquele pingadinho de todo mês na conta da gente, que é o dividend yield, que é, se não o mais importante, um dos principais a ser avaliado. É o quanto você recebe por mês. Ah, mas tem pessoas que preferem ações de crescimento, que não pagam dividendos. Pô, tá certo. Eu não estou aqui para avaliar quem está certo e quem está errado. Mas para mim faz muito sentido. Todo mês eu ter aquele pingadinho na minha conta. Todo mês assim que eu falo, forma de falar, porque o dividend yield é uma média dos últimos 12 meses. Tem empresas que vão pagar a cada 6 meses. Tem empresas tipo a Sanepar, não é uma indicação de investimento, mas ela anuncia o dividendo em um ano, só paga no ano seguinte. Particularmente eu não gosto muito de empresas que fazem isso. Eu prefiro as empresas que anunciam no mês e pagam poucos meses depois, ou quem sabe no próximo mês, porque isso gera um fator psicológico, gera aquele estímulo para continuar investindo. Então, com tudo isso que eu falei, você não tem mais motivo para deixar o seu dinheiro moscando na poupança. Se esse vídeo te trouxe conhecimento, te ajudou a desmistificar o mercado de renda variável e te deu mais segurança para investir, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu. Pode ser que a sua dúvida seja a mesma da dele. Inclusive, se eu tivesse um vídeo desse quando eu comecei a investir, eu teria entrado no mercado de renda variável com muito mais segurança e ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. E lembre, o mundo é dos que investem.